Olá, bom dia. Segundo dia da semana da solução da dor no quadril. Como vocês estão? Ângela, bom dia. Tô fazendo todo mundo acordar cedo, né? Tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Bom dia, Ângela. Vocês assistiram? Bom dia, Rafa. Vocês assistiram a live de ontem? Se você não assistiu, eu acho que vale a pena você, depois, obviamente, da nossa live Bom Dia, da nossa live de hoje, né? Você assistiu o que a gente conversou ontem, que foi realmente o passo número 1. Como eu falei para vocês, eu montei essa semana com conteúdos seguidos e que façam sentido, como se fosse um curso mesmo, para o conteúdo de ontem te preparar para o de hoje e assim por diante, tá? Então não deixem de assistir o de ontem se você perdeu. E eu te convido também, bom dia Cecília, estava falando da nossa live agora mesmo, a live de segunda-feira que eu ia falar agora para vocês. Te convido a assistir a live de segunda que eu fiz com a Cecília, que acabou de entrar. Eu acho que vale a pena. É sobre bom dia, sobre justamente dor no quadril no pós-operatório, quando você acha que vai estar tudo resolvido e a dor continua ali, a dor continua te incomodando, te limitando, tá? Bom, pessoal, hoje é a segunda aula da nossa semana da solução da dor no quadril. Eu estou muito feliz porque eu acho que ontem eu consegui passar o conteúdo do jeito que eu imaginei, um conteúdo claro e rápido, assim, para não ficar cansativo para vocês me acompanharem, tá? É super importante vocês entenderem a lógica por trás de tudo isso para vocês engajarem num processo de reabilitação que vai te trazer uma solução definitiva. Porque o que a gente busca, na verdade, com essas informações é que vocês entendam que tem sim solução definitiva. Essa história de que você trata, a dor melhora e depois a dor volta, tem uma cereja do bolo aí faltando, tá? E é isso que a gente quer trazer de informação para vocês durante essa semana. Amanhã a aula é prática, então para você entrar no link da aula prática de amanhã, é importante você se cadastrar, se inscrever na semana da solução da dor no quadril. O link tá lá na bio. Se tiverem dificuldade, me escrevam. Bom dia, Ana. Bom dia, André. Me escrevam, tá? Que a aula de amanhã é prática, e é prática mesmo. Então é bom você abrir um espacinho aí na tua casa e deixar e já se preparar para fazer exercício comigo mesmo, tá? Bom, vamos lá. Vou começando porque vocês sabem que eu tento fazer a live entre 30 e 40 minutos para a gente conseguir se ver aqui até o final, tá? Quem entrou depois? Pessoal, ontem foi a aula 1, então se você perdeu, depois volta lá e tenta assistir a live, tá? De ontem, que ela é super importante para você amarrar as informações de hoje. Ontem, o que a gente conversou ontem, né? Sobre o que foi a live de ontem. Eu diferenciei dois tipos de dores. Eu trouxe para você a dor da lesão articular e trouxe para você a dor funcional, a dor pelo excesso de uso. É aquela situação em que eu não tenho uma lesão articular, né? Então eu não tenho, por exemplo, uma artrose, mas eu tenho dor no dia a dia quando eu uso muito essa articulação do quadril. Eu diferenciei essas duas dores na live de ontem, né? Mas eu também contei para vocês que elas se interligam. Então eu posso ter uma lesão articular, eu posso ter a tal da artrose, e isso deixa essa articulação mais sensível. Então, quando eu uso muito, ela dói mais ainda. Uma coisa tem a ver com a outra. Nem sempre quando dói, quer dizer que tá machucando mais a sua lesão, tá piorando a sua lesão. Às vezes só quer dizer que você usou muito, tá? Essa foi a virada de chave de ontem. E eu finalizei a live de ontem, pessoal, falando que o exercício, portanto, acaba sendo o tratamento mais definitivo. Porque se você prepara melhor o teu corpo e se você tem mais força muscular para dar conta do seu dia a dia, você expõe menos essa articulação que já tem dor, já tem lesão, né? Que já tem lesão e ela dói menos e essa lesão não piora, tá? Então essa foi a virada de chave de ontem. Eu finalizei a live trazendo o exercício como o grande parceiro nosso nessa solução definitiva para sua dor. E hoje eu quero te mostrar a lógica desse raciocínio, porque é ele que vai segurar você sem dor, tá? Então eu queria já começar a nossa
o nosso conteúdo de hoje trazendo algo bem técnico, mas que vai ser bem simples de você entender. Vamos lá. A sua articulação, qualquer uma delas, tá? Do corpo, o seu quadril, o seu joelho, o seu ombro, as suas articulações, elas são compostas por um ponto de estabilidade estrutural. Então, lá no quadril, que é o nosso tema, o tema da semana, você tem a sua cartilagem do quadril, você tem, ou deveria ter, né? Você tem a sua cartilagem, você tem os ligamentos, você tem a cápsula articular que envolve a articulação e abraça essa articulação. Você tem o labrum acetabular, né? Que é como se fosse um desentupidor de pia ali, sabe? Ele agrega a chegada do fêmur lá na pelve. Bom dia, Cecília. Bom dia, Rose. Então, você tem essas estruturas com as quais você já nasceu, né? Elas são a composição estrutural da sua articulação. Essa composição estrutural é a que dá estabilidade estrutural para essa articulação, né? Então, você tem a cartilagem bonitinha ali, você tem os ligamentos bonitinhos, ou deveria ter, como eu falei, né? Tem o labrum ali bem estruturadinho, bem posicionado. E aí, quando você se movimenta no dia a dia, essa articulação do quadril, ela tá estável, porque tá todo mundo jogando junto ali, beleza? Junto com essa porção estrutural da sua articulação, você tem os músculos que envolvem essa articulação também. E eles colaboram para que essa articulação trabalhe funcionalmente ali no dia a dia, de uma forma estável, tá? Então, se esses músculos estão bem fortes e eles estão bem funcionais, né, estão bem coordenados, quando você se movimenta no dia a dia, isso tudo trabalha numa boa, sem sobrecarga articular, tá? Então, qualquer articulação do seu corpo, você pega essa informação e transfere para qualquer outra articulação que você também tenha desconforto, até a coluna, porque a coluna é uma sequência de articulações, né? Vértebra com vértebra. Então, você tem a estrutura te dando estabilidade e a função, os músculos que estão em volta dessa articulação te dando estabilidade também. As duas coisas somadas, tá? Tudo bem até aqui, né? Se vocês quiserem me dar um joinha para cima, um joinha invertido, pode dar, porque eu quero muito que vocês acompanhem. Quem chegou depois? Vera, Sil, Cecília, eu já falei, Débora. A gente tá falando sobre estabilidade da articulação do quadril, tá? Eu quero chegar com vocês, maravilha, na lógica por trás do exercício como tratamento, para que vocês entendam que não há segredo, nem é filosofia, não. Isso é mecânico, tá? Vamos lá. Agora eu quero inverter a câmera e vocês também me falem se deu certo. Eu vou mostrar para vocês. Então, você tem 2 pontos de estabilidade, certo? Estrutural e articular. Olha que legal. Eu consigo inverter? Consigo. Vamos lá. Veja. Então, eu falei para vocês que você tem 2 pontos de estabilidade, certo? Então, aqui, estrutural, as estruturas que já vieram contigo ou que deveriam estar aí, né? A cartilagem, enfim, os ligamentos. E a função, que são os músculos que envolvem essa articulação. Bom dia, Dea. São os músculos que envolvem essa articulação, certo? Isso garante para mim estabilidade. Maravilha. Então, é uma soma, estrutura 5, função 5, somando essas duas coisas lá no seu quadril, somando, eu dou 10. Maravilha, tô estável. Agora, olha essa situação aqui, você vai se identificar com ela. E se a estrutura não tá lá? E se você tem uma lesão de cartilagem? E se você tem uma artrose? Se você tem uma lesão no labrum, se você tem um impacto femoroacetabular, né? Um impacto de quadril, o que acontece com a sua estrutura? Ela cai em termos de eficiência, tá vendo? E aí, para você chegar no 10 ali, a conta é simples, pessoal. Você tem que investir aqui. A sua função, ela precisa dar conta do recado. Ela precisa compensar a falta da articulação. Entendeu? Ficou claro? Por essa continha, super claro, né?
Se você não tem uma boa estrutura articular mais, por qualquer motivo que seja, tá? A gente já não tá falando de prevenção aqui, a gente tá considerando que você já tem essa lesão articular. Se você não tem uma boa estrutura mais, você precisa mais dos músculos para garantir estabilidade. Você precisa que a musculatura que está em volta da sua articulação trabalhe muito bem para que você não sinta dor, tá? Mas aí você fala para mim, mas o que seria então a perda dessa estrutura? Qualquer coisa que leve a sua articulação a estruturalmente ter menos instabilidade, tá? Aí você pode até pensar nas coisas mais simples, por exemplo, uma cirurgia antiga. Se você tem uma prótese de quadril, por exemplo, a princípio, o caos interno ali da sua articulação foi resolvido com a cirurgia, até foi isso que a gente falou na live de segunda-feira, foi resolvido com a sua cirurgia, mas em partes, porque quando você chega na cirurgia, você resolve uma parte estrutural ali, mas ela é uma articulação mexida, então ela é uma articulação ainda mais instável, ela perde em estabilidade, tá? Então você continua sendo muito mais dependente ali da parte funcional, da parte dos seus músculos que envolvem essa articulação. Tá clara essa parte, né? Por isso os músculos são fundamentais para você dar conta do seu recado no dia a dia sem dor, tá? Agora olha aqui, ó, vou voltar aqui, tá bom? Olha só. Vamos supor que você tem pouca estrutura e você não tem função suficiente. O que acontece com a sua estabilidade? Ela cai e você sente dor. E como que essa função pode reduzir? Essa função pode reduzir em você não estando pronto para o seu dia a dia como você poderia estar. A sua musculatura não dando conta do seu dia a dia, como ela deveria dar, e aí a sua estabilidade cai, tá? Aqui eu dei o exemplo de um aumento de carga na musculação que você não estava pronto, por exemplo, mas isso pode ser por você estar menos descansado, pode ser por você estar com uma demanda altíssima no trabalho e você não tá dando conta dessa demanda, pode ser por você estar muito frequente nos seus treinos e está dando pouco descanso. Tudo isso vai fazer a sua função muscular cair. Você está sedentário, então eu não tenho nem função muscular, nem força muscular para ir até o mercado, por exemplo, tá? Essa função muscular, ela não dá conta do seu dia e aí você não tem estabilidade suficiente. Primeiro passo dessa instabilidade, vem a dor. Eu piorei minha lesão, Carla? Não. Lembra de ontem? Você não piorou sua lesão, mas a dor vem para dizer para você, ó, não tá legal, eu não tô dando conta, tá? É melhor você dar uma reduzida. Beleza. Segundo passo, isso multiplicado pelo tempo piora a sua lesão? Sim, claro. Porque ele tá dizendo para você todo dia, seu corpo, ó, tá doendo porque eu não tô dando conta. Tá doendo porque eu não tô dando conta. Aí você repete, piora a sua lesão e aí te leva a um quadro mais grave de lesão articular, sim, tá bom? Então deu para entender com tranquilidade a relação entre o músculo e a estabilidade articular, né? Você viu aqui que é para fechar uma conta. Eu, por exemplo, a minha demanda de dia a dia, fico em pé para trabalhar, tenho as minhas filhas pequenas, aquela correria de levar para a escola, volta, enfim, eu tenho a minha demanda do dia. A minha parte muscular precisa dar conta dessa demanda. Se ela não der, eu sinto dor. Me machuquei? Não ainda, talvez. Piorei minha lesão que já existe? Não ainda, talvez, mas meu corpo tá falando, olha, não tô dando conta. Se você continuar assim, aí sim eu vou piorar a sua lesão, a gente vai piorar a nossa lesão articular, tá? Mas o quanto o seu músculo tem que estar pronto depende muito, certo? A minha demanda é diferente da tua. O meu treino é diferente do teu. Então, a gente tem que estar pronto para o que a gente quer fazer no nosso dia, né? O que a gente quer. Então, se você quer pegar seu filho no colo com mais frequência, você tem que estar pronto para isso. Se você quer ir viajar para Paris e andar um mês sem parar, você tem que estar pronto para isso. Se você quer correr, você tem que estar pronto para isso. Eu não corro. Então,
a sua condição muscular tem que ser diferente da minha, né? Senão você não dá conta ali do recado da corrida e você sente dor. E aí o seu quadril apita, tá? A chance dele apitar se você já tem uma lesão articular é muito maior. Mas ele pode apitar mesmo sem você ter uma lesão articular, porque você usou mais do que você podia, tá? É muito importante vocês entenderem isso. A gente chama isso de conceito de demanda total. Eu brinquei aqui já no estúdio que a gente vai virar a comunidade da demanda. O que eu falo de demanda aqui é um assunto do dia a dia. Por quê, gente? Porque, na verdade, o que faz você ter dor justamente é a demanda, né? A lesão que você tem hoje, você já tinha ontem. Por que que ela dá? Lembra que ontem, aí eu falei assim pra você, olha só, a variável principal para você sentir dor não é a lesão. Porque vamos supor que você tem uma artrose. Aí você tem uma artrose, você descobre essa artrose hoje, mas ontem você já tinha essa artrose. Ela é uma lesão por desgaste. Então, ontem você tinha essa artrose, anteontem também. Por que não doeu ontem? Por que não doeu anteontem? Não doeu ontem, anteontem, porque a demanda, o quanto você usou do seu corpo, deu conta. Hoje não deu, você sente dor, tá? Você somou muita exigência física, teu corpo não deu conta e você sente dor. Essa é a variável que tá ali no meio, é o cansaço, é a fadiga. Se você não tem força suficiente, o seu corpo cansa. Ele entra em fadiga e aí acabou. Ele não funciona mais tão bem, essa articulação dói, tá? Então, na verdade, quando a gente pensa em exercícios para reabilitação do quadril, a gente pensa em melhorar você cada vez mais, para você demorar cada vez mais para chegar na fadiga. É isso que a gente faz. Eu preparo o teu corpo para ele demorar cada vez mais para chegar ao cansaço, tá? É isso basicamente que a gente pensa quando a gente planeja um exercício para quem tem dor. Eu preciso fugir contigo da fadiga. E aí, para eu fugir com você da fadiga, veja só, não adianta eu pensar só no treino. Porque o mesmo corpo que você usa para treinar, você usa para trabalhar. O mesmo corpo que você usa para treinar, você usa para pegar seu filho no colo. Então, eu preciso somar todas essas demandas. E aí tá o grande pulo do gato. Aí tá o principal motivo pelo qual a sua dor sempre volta. Por isso que você não tem resultados consistentes e por isso que eu quis chamar essa semana de solução da dor. Porque enquanto você não entender que o teu corpo é um só e que você precisa somar o quanto você usa dele na semana para manejar a sua dor, ela vai voltar toda vez que você passar do limite. E aí você vai pensar assim, puxa, aquela reabilitação que eu fiz não adiantou nada. A fisioterapia não funcionou, devia ter resolvido o meu desconforto. Ela resolve, mas ela resolve pontualmente, percebe? Eu preciso gerenciar a sua demanda, isso eu posso te ensinar. Eu preciso gerenciar a sua demanda para você conseguir fugir da dor no dia a dia, para você conseguir se adequar a esse desconforto no dia a dia, tá? O corpo é um só, então viradas de chave até aqui, pessoal, para quem chegou depois. É a segunda aula da semana da solução da dor no quadril, né? Hoje a gente está falando sobre o papel dos músculos nessa reabilitação. Por que que o exercício é a virada de chave ali, né? O que tem de mais consistente para você se manter sem dor. E o que eu expliquei é que em qualquer articulação, o músculo é um ponto de estabilidade. Se ele tá fraco, essa articulação pode sim doer. Se você usa mais ele do que ele dá conta, ela pode doer. Imagina numa articulação que já tem lesão. O quanto isso pode causar de dor, certo? E eu expliquei aqui que a gente precisa trabalhar preparar esse músculo para ele dar conta do seu dia a dia. Se ele não dá conta do seu dia a dia, ele te causa dor. E como eu faço para ele dar conta do seu dia a dia? Eu fortaleço mais. Eu deixo ele mais capaz para a sua demanda do dia a dia, tá? Eu não quero que ele entre em fadiga, eu não quero que ele canse. Se ele cansar, ele vai te causar dor. Então, eu fujo da fadiga, tá bom? Eu te preparo cada vez mais para você dar conta do seu dia. Então, a gente também chegou à conclusão que a fadiga é a variável que está ali no meio.
Porque, por exemplo, se você tem dor hoje e não tinha ontem, o que que aconteceu hoje? Você estava mais cansado, você fadigou mais, você não deu conta do seu dia, tá? Por que que isso acontece, Carla? Por 1 milhão de motivos. Fadiga é fadiga. Se você dormir mal, você pode ter mais dor. Se você tiver uma demanda de estresse no trabalho, você pode ter mais dor. Se você não tiver... se você tiver incluído um exercício no meio ali da sua semana que você não fazia, incluir uma corrida, você pode ter dor. Por quê? Porque isso aumenta a sua fadiga total, tá? Aumenta a sua demanda total. Então você pega a sua semana ali, você fala, cara, eu fiz muito mais coisas do que eu dava conta. Doeu. E olha que interessante isso. Quando você entende a demanda total, a sua ansiedade vai lá para baixo. Você fala, gente, tá tudo bem, eu só passei do meu limite, eu não piorei a minha lesão, eu só passei do meu limite. Então eu descanso e recomeço. E tá tudo bem. E a gente recomeça o planejamento de exercícios e evolui esse planejamento de exercícios, tá? É super importante o conceito de demanda total para reduzir a sua ansiedade e para te dar autonomia, para você manejar o seu dia, tá? Para você falar, pô, hoje vai ser muito puxado no trabalho, então vou reduzir no treino. O treino é onde eu posso reduzir. Eu vou falar o que para você? Eu vou falar para você reduzir no trabalho? Não dá. Então eu reduzo no seu treino para você dar conta da sua semana e a gente conseguir evoluir, para que você não tenha mais dor, tá? Aí é uma virada de chave, de fato, para você se organizar para não ter dor, para você ter uma solução mais definitiva aí para sua dor, é você manejar essa demanda, tá? Então, vamos lá para 2 temas que estavam lá no seu conteúdo de hoje. Se você não tá no grupo de WhatsApp, se inscreve para a aula de amanhã e entra no grupo de WhatsApp que a gente tem mandado o conteúdo do dia. Lá tem 2 temas que vão se encaixar no que eu falei agora. Olha lá. Movimentos do dia a dia causam dor? Não, movimentos do dia a dia não causam dor. O que causa dor é você fadigar. É o que a gente chegou à conclusão hoje aqui, certo? Que se esse músculo não dá conta do seu dia, ele traz a dor no quadril de volta, tá? Então não é o movimento que te causa dor, é a fadiga. É você fazer muitos e muitos e muitos movimentos nesse dia e você não tá pronto ou descansado o suficiente para isso, tá? Postura causa dor? Não, postura não causa dor. E isso serve também para sua dor na lombar, tá? A postura, ela não causa dor se eu tô assim ou se eu tô assim. O que causa dor é eu permanecer muito tempo na mesma postura, seja ela qual for, porque aí eu gero o quê? Fadiga. É importante a gente estar na mesma página aqui com relação à fadiga, porque amanhã na aula prática eu vou falar disso, tá? Eu vou te ensinar a manejar os exercícios de uma forma que, obviamente, você não tenha dor a partir da sensação de fadiga, tá bom? Então, a postura não vai causar dor. O que vai causar dor é o cansaço. É você não estar pronto o suficiente ali para permanecer naquelas posturas que você se propôs a ficar, tá bom? Ontem a gente falou também sobre situações pontuais de redução de dor. Soltura miofascial, remédio, infiltração articular, muito comum nos casos de dor no quadril. Elas vão resolver o nosso problema? Pelo que você entendeu aqui na aula de hoje, o que você acha? Ela não vai resolver o seu problema. Na verdade, ela vai te dar um alívio de dor, mas a solução do problema tá ali na conta da estabilidade. Tá em você subir ali, eu mostrei para quem chegou depois, ó. Ali eu mostrei que a gente tem uma conta aqui, ó, vou virar de novo. Eu tenho uma estabilidade na estrutura da articulação somada à estabilidade funcional. Isso dá 10. Eu tô estável. Se eu perdi estrutura, eu preciso compensar em função, em força muscular, para dar 10. Senão, o bicho pega mesmo. Senão, eu tenho dor, tá? Quando eu infiltro, quando eu tomo remédio, quando eu solto, que eu uso muito soltura miofascial, tá? E eu vou ensinar vocês amanhã a fazer isso também. Mas ela é uma estratégia para redução da tensão. Ela não resolve, ela não soluciona, que é o que a gente quer falar aqui nessa semana. Porque nada disso aqui mexe na função. Nada disso aqui sobe a sua condição física, tá bom? Então, ela não é a solução.
Nada disso é a solução. O que é a solução? É você melhorar a sua condição física, tá? É você compensar com a força muscular a falta da sua articulação. Tudo bem? Sim? Podem me mandar um joinha para cima ou para baixo, tá? Para vocês acompanharem aqui. Se tiver dúvida, a gente combinou isso ontem na primeira aula. Se ficar com dúvida, me escreve depois, para você acompanhar a lógica de raciocínio, tá bom? Quem chegou depois aqui, Silvana, Renata, boa, Ângela, tá? Não deixem de boa, Cafa, perfeito, deu, ficou super claro, né? Beleza, Fátima, Maia, Cláudia, não deixa passar, pessoal, que essa é uma compreensão que vai mudar a vida de vocês entenderem, porque vocês vão entender que não tá piorando a sua lesão necessariamente, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, tá? Às vezes você só passou do limite, tá bom? Fatigou e dói. A dor é um sinal de que você tá passando do limite. Seu corpo quer dizer pra você, meu, não repete isso durante uma semana, tá? Isso serve para exercícios de musculação, né, pessoal? Cá entre nós. Não, se você sentir desconforto, não tem essa de que é melhor com o exercício com dor do que sem o exercício, de forma alguma, tá? Às vezes é melhor sem o exercício, é melhor você ajustar. Não dá pra você fazer com dor, não, tá? Até porque você nem tem uma ativação muscular bacana se você tem dor. Você nem trabalha o que você queria, tá bom? Trouxe pra... importante, ó, eu anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês. Mas, cara, isso serve pra quem não tem lesão? Eu só tenho dor no quadril, mas eu não tenho uma lesão. Serve também. Você tá entrando em fadiga. Está usando mais do que você deveria ou que você está preparado para usar. Mas, cara, não tem jeito, no meu trabalho tem escada todo tempo. Sim, aí a gente precisa te preparar melhor. É complexo mesmo, porque às vezes você não tem outra opção. Mas aí o que eu te sugiro nesse caso, tá? Então vamos pegar seu quadro hoje. Então, beleza, cara, eu tenho dor. Lascou. Eu já tenho a dor, com ou sem lesão. E eu não tenho condição física. A nossa aula é só amanhã. Como que eu raciocínio em cima disso? Reduz a demanda. Pensa na demanda total que eu expliquei para vocês, tá? Então, na segunda-feira, você tem um copo vazio. E aí você vai enchendo de água. Enchendo. Você precisa chegar até domingo com esse copo sem transbordar, certo? Se você ainda não tem condição física suficiente para dar conta do seu dia, porque isso também toma um tempo, né? De treino, de treino muscular mesmo, organiza toda a sua demanda da semana. Então, se você tem uma escada no trabalho, reduz em outra ponta. Chega em casa e descansa. Reduz, tá? Vai fazendo esse balanço até você ganhar força suficiente para dar conta de tudo isso. Porque a real, gente, é que o seu corpo dá o que tem para dar. Não é porque você exige mais dele que ele vai dar mais. Ele vai dar um jeito. E esse dar um jeito, normalmente é compensando e sobrecarregando, que é o tema de amanhã, tá? Então, não vale a pena. Não é isso que vai fazer. Não é porque você bota 100 kg no leg press que ele dá conta de 100 quilos. Ele dá conta do jeito dele ali, usando músculos que for possível, né? Assim, não vai ser algo harmônico e saudável para você. Vai te gerar tensão, vai te gerar dor, tá? Então, tenta olhar a sua semana como um todo já a partir de hoje. A gente terminando a live hoje, você já vai olhar a sua semana e vai falar, meu, tá aqui, ó. Eu não tô dando conta disso. O que eu faço, então? Preciso reduzir de alguma forma para o meu corpo dar conta um pouco até eu fortalecer o suficiente, tá? Eu tenho uma paciente de quadril, ela não tá aqui hoje na live, eu acho. Eu tenho uma paciente de quadril que ela é professora infantil, de educação infantil. Então, ela senta e levanta muitas vezes no dia. Ela senta no chão, vai pegar a criança, ainda levanta, às vezes, com a criança no colo e tal. Isso é uma demanda altíssima. Eu vou falar para ela o quê? Não senta? Não dá, né? Então, eu sugeri, claro, para ela tentar reduzir, até ela ficar forte o suficiente, reduzir um pouquinho o quanto ela puder a demanda no dia dela, mas no resto do dia, eu trouxe estratégias para ela de relaxamento desse músculo que deve estar gritando, porque ainda, né, não está forte o suficiente, tá? Então, a gente vai se organizando para que essa demanda caiba na nossa semana e lá no domingo o meu copo não transborde, que o transbordar é dor, tá? Muito bem. E aí, a deixa para aula de amanhã.
Tudo bem, eu entendi. Então eu preciso fortalecer. Mas toda vez que eu começo a fortalecer, dói. Aí eu volto para estaca zero. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Não é para doer, claro que não, tá? Claro que em alguns momentos você vai falar, putz, olha, isso me deixou um pouco dolorido, enfim. Mas dentro de ajustes possíveis, a sua sequência de exercícios tem que seguir sem dor. Senão você nunca chega lá no seu objetivo final. Você sempre para por conta da dor. E aí lá você fica vislumbrando lá na frente, de você subir escada sem dor, enfim, não chega nunca. Porque você para no meio do caminho por conta da dor, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar amanhã na prática. Eu vou falar bem pouquinho amanhã e a gente já vai pra prática. Amanhã, eu queria que vocês separassem mais tempo, se vocês pudessem, tá? Se vocês puderem. Então, amanhã, eu não vou conseguir fazer em meia hora a live, porque eu vou falar um pouquinho com vocês e depois a gente vai fazer exercício juntos. Então, separa uma hora, mais ou menos, amanhã, tá? Para amanhã, Silvia entrou agora, bom dia. A gente tá finalizando a live, Silvia, mas foi muito legal. Então, se você conseguir, também entrou Nutri Fitness Studio. Volta aqui na live, tá bom? No que a gente falou hoje, para dar a base para o que a gente vai fazer amanhã juntos. Então, amanhã, um pouco mais de meia hora, separa um pouco mais de tempo para mim. Para amanhã, você precisa se inscrever. Então, se você não se inscreveu ainda, tem um link na minha bio, mas eu vou deixar um link nos stories assim que acabar também, tá? Se inscreve lá, porque eu vou te mandar um link de acesso a essa aula, vai ser por Zoom, tá bom? Não tem segredo, pessoal. Você vai receber o link de acesso para essa aula de amanhã por Zoom. Você vai receber todas as orientações hoje, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, se você tiver inscrito, tá? E você precisa instalar o Zoom, sim, tá? Isso foi uma dúvida que chegou para mim esses dias, mas também é muito simples. Quando você clica para entrar na aula, no link da aula, ele já te dá o passo a passo para você fazer a instalação, tá bom? Então não tem muito segredo. Se vocês tiverem qualquer dúvida para entrar, manda direct que a gente vai ficar bem esperto amanhã com qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Mas não vai ter problema algum, com certeza absoluta. Então, inscrição para participar de amanhã. Separa mais de meia hora para mim amanhã, porque a gente vai falar sobre exercício e a gente vai fazer na prática. Separa mais de meia hora para mim, se inscreve para você ter o link de acesso para a aula de amanhã. Convida seus amigos, por favor. Isso vai ser muito legal se você convidar quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. E amanhã a gente vai falar então sobre por que dói para fazer exercício. Esse exercício é tão legal, né? Você vai lá no seu ortopedista e ele fala, não tem nada, viu? Ou você tem uma artrose, né? Olha, não tem o que fazer. É só fortalecer. Aí você pensa, sai de lá, você pensa, gente, não tem nem ideia, né? Eu não consigo nem andar para ir no mercado. Ele tá falando que eu preciso fortalecer. De onde ele tirou essa ideia? Como é que eu vou fortalecer? Se eu não levanto nem da cama sem dor. Isso é uma reflexão que eu faço todos os dias, viu, pessoal? Às vezes acaba sendo até uma orientação abusiva emocionalmente, né? Porque você fala, gente, será que sou eu não consigo? Como pode? Exercício é um tratamento, mas eu não consigo treinar. Acabou pra mim, assim, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade na vida, porque o exercício não se encaixa pra mim, eu sinto dor pra fazer, e aí agora já era. Para mim, o futuro é a cirurgia, é a prótese de quadril, e não é assim, tá? Eu vou explicar pra vocês amanhã. Tem realmente uma questão aí que você precisa se atentar e você vai entender por que você sente dor e como você faz para não sentir. Mas é importante você ouvir a live de hoje para entender um pouco o que eu vou falar amanhã. Então, quem entrou depois, não perde a live de hoje. Eu vou deixar gravada durante uma semana, tá bom? Acho que eu falei tudo. Bom dia, Elaine, doutora Aparecida. A gente tá finalizando, mas essa live fica gravada, tá, pessoal? Vai ficar durante uma semana. Alguém tem alguma dúvida, queira me perguntar? Eu vou ficar com... Desculpa, eu vou ficar super atenta aos directs e aos comentários. Então, se quiserem deixar alguma dúvida, não fiquem com dúvida alguma, para vocês acompanharem meu raciocínio, tá bom? Principalmente sobre essa questão da demanda total, tá? Beleza, então, pessoal, muito obrigada. Amanhã a gente se vê às 8h30, ao vivo, por Zoom, não é por aqui.
se inscrevam, tá? É isso, super obrigada. A gente se vê amanhã. Qualquer dúvida, eu vou deixar o link de inscrição para a aula de amanhã aqui nos meus stories, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Peraí. Ah, obrigada, Juliana, que bom. Que bom. Vão me mandando feedback, tá? Porque eu preparei esse conteúdo com muito carinho. Eu pensei nele muitos meses, assim. Eu tava preparando ele por muitos meses, entendendo como eu ia fazer para resumir tudo, mas contribuir de fato, de verdade, sem ser ah, obrigada. Sem ser o mais do mesmo, sabe? Sabe aquele mais do mesmo? De você falou, já ouvi isso, meu, tem que treinar e tal, mas não é por aí. Eu resumi o máximo possível exatamente o que a gente faz aqui no estúdio. Eu tenho certeza que vai contribuir, que vai ajudar, e vocês vão entender de uma outra forma por que a dor volta e por que o exercício é o tratamento, e como fazer esse exercício, tá bom? Ah, Cecília, obrigada. Ó, a gente se vê amanhã, tá bom? 8h30, então eu tô ao vivo. Qualquer dúvida me escrevam, tá? A gente se vê amanhã por Zoom, pessoal, não esquece, tá bom? Um ótimo dia pra vocês. Beijo!